Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Hoje, pessoal, temos o vídeo para um reforço sobre o preparo da isca e o preparo da autólise para a gente fazer o nosso pão de fermentação longa, tá? Então, por muitas vezes eu falo, pessoal, fermento natural ativado, autólise já pronta. Então, eu resolvi preparar esse vídeo mostrando com detalhes o preparo da isca e o preparo da autólise. Aí, se você tiver alguma dúvida lá para frente, você pode consultar esse vídeo aqui, combinado? Então vamos lá. Pessoal, preparo da isca para fazer o meu pão. O que é o preparo da isca? A gente vai acordar o nosso fermento natural. Nós vamos pegar o fermento natural que está na geladeira, pegar uma parte dele gelado mesmo, misturar com um pouquinho de água, depois um pouquinho de farinha e esperar ele agir. O que é esse pouquinho? Cada padeiro tem a sua proporção, tá? Tem padeiros que utilizam uma parte de fermento, 2 de água e 3 de farinha, uma de fermento, 2 de água e 2 de farinha. Eu gosto de preparar, pessoal, com 2 partes de fermento, uma de água e uma de farinha. É o que o Antônio, meu fermento natural, mais gosta. Então eu trabalho com essa proporção. Mas, chefe, é muito diferente das proporções que a gente vê por aí. Pessoal, cada padeiro tem a sua proporção, cada padeiro conhece o seu fermento. Então, o mais importante é você ter a quantidade de fermento ativado. Como que você ativou, eu não estou muito preocupado. O que eu quero saber é se você, na hora de fazer a sua receita, você tem o seu fermento pronto para ser utilizado, tá bom? Então, a nossa proporção nas receitas aqui do canal são 2 partes de fermento, uma de água e uma de farinha. Muito bem, peguei esse fermento, misturei com a água, dissolvi, coloquei a farinha. Vocês vão assistir no vídeo logo após a teoria, tá? E aí depois aonde a gente deixa essa isca? Em temperatura ambiente. Mas claro que a gente tem que ver o que é essa temperatura ambiente. Se tiver 35 graus, a gente tem que colocar ele numa geladeira mais tranquilo. 25, 26 graus é o ideal para o fermento, tá? Então a gente mantém essa temperatura, coloca um pouco na geladeira, tira um pouquinho, para que ele não fique tão excessivo, para que ele não fermente tão rápido, porque senão a gente gera um pouquinho de acidez no nosso pão e não é legal, tá bom? Se você estiver trabalhando num local que é muito frio, aí a gente tem que colocar ele num lugar quentinho. Quanto tempo demora para minha isca crescer? Em média, 3 a 4 horas para ele ficar ativo. Chefe, mas nos vídeos que o senhor mostra, o Antônio fica pronto em 2 horas. Pessoal, o Antônio a gente usa ele todo dia, então ele tem uma reação mais rápida assim. Mas a gente tem que contar com esse tempo aqui, ó, para o preparo do nosso pão. Senão vocês vão começar a isca e vão achar que vai ficar pronto em 40 minutos, 1 hora, e o fermento não vai reagir tão rápido assim. Salvo exceções, tá? Mas a gente tem que contar com esse tempo, por isso que não dá para fazer um pão rapidinho, a gente tem que fazer toda uma estrutura para que a gente tenha o momento correto de cada evolução da receita, tá bom? Então tá, terminando essa ativação, o meu fermento ficou lá, ele dobrou de tamanho, fiz uma marquinha e eu percebi que ele dobrou de tamanho. O que eu faço agora? O teste na água. Tem alguns padeiros, algumas pessoas que não concordam com o teste na água. Não tem problema, pessoal. Eu gosto muito, sempre fiz isso, né? É uma certeza que o meu pão pode dar certo, tirando a parte da ciência. Então assim, se você faz o teste na água, não tem nada a ver, porque, pessoal, sejam felizes fazendo pão. Então eu testo o meu fermento na água, flutuou, eu estou mais tranquilo para fazer o meu pão, tá bom? Terminando esse teste, a gente já utiliza a nossa isca. Eu não posso deixar essa isca por um tempo para depois utilizar. Por que não? Porque o nosso fermento, ele começa a ser ativado, tem a ativação dele e depois ele começa a cair. Se você não fizer no momento correto, vai sair pão? Vai sair pão, mas poderia sair um pão melhor. Então a gente tem que usar o nosso fermento logo em seguida. Combinado? Então, essas eram as dicas sobre o preparo da isca. E vocês vão assistir no vídeo daqui a pouquinho como que a gente faz esse preparo e a evolução dele. Tá bom? Então tá. E agora, pessoal, eu quero comentar sobre a autólise. É um processo muito simples que me ajuda muito
e também pode ajudar você. Me ajuda muito na padaria, utilizando equipamentos e também quando eu estou fazendo pão em casa. O que é a autólise? É a mistura da farinha e do líquido. Geralmente, pessoal, a gente faz autólise quando a gente tem somente um líquido. Quando é só água ou quando é só leite. Agora, se tem leite, água, ovos, mel, eu não consigo fazer autólise, é mais complicado. Então a gente faz sempre quando tem um líquido só, tá bom? O tempo mínimo dessa autólise, 40 minutos. Em 40 minutos eu já percebo a reação. Que reação é essa? A reação da farinha com a água. A farinha começa a formar a rede de glúten quando ela fica quietinha. Então, o processo com as proteínas ali, eles já estão acontecendo. Em 40 minutos eu já consigo uma massa ideal. E qual que é o tempo máximo? Eu sugiro 12 horas. Se você passar de 2, 3 horas com essa autólise, vamos colocar na geladeira, tá, pessoal? Senão a gente perde muito com esse preparo. Geralmente a minha dica é a seguinte: começa a isca, terminando a isca já começa a autólise. O tempo do seu fermento ficar pronto, a autólise também está pronta. Combinado? Então agora vocês vão assistir o vídeo aí mostrando o preparo da isca e da autólise. Vamos lá! Iniciamos a nossa receita com a ativação do nosso fermento natural, o preparo da isca. Eu gosto de utilizar 30% de fermento natural sobre a quantidade de farinha. Temos uma receita de 300 gramas de farinha, então nós vamos precisar de 100 gramas de fermento natural. 30% daria 90 gramas, a gente vai arredondar. Eu gosto de utilizar a proporção 2 de fermento, 1 de farinha e 1 de água. Então nós temos aqui 50 gramas de fermento natural, que saiu da geladeira agora. Tenho 25 gramas de farinha de trigo e 25 ml de água. Nós vamos misturar esses ingredientes e deixar ele dobrar de volume, deixar ele ativar. Aí nós vamos fazer um teste na água. Se ele boiar, a gente tem a certeza de que ele está pronto para fermentar o meu pão. Tudo bem? Então vamos lá. Misturamos a água no fermento natural. Olha lá. Vamos dissolvendo esse fermento na água e colocamos a farinha. Agora a gente vai misturar bem. Temos a nossa mistura pronta. Agora a gente escolhe um pote de vidro, tá? Nós vamos colocar aqui, pode ser um pote de plástico também. Ó. Nós vamos colocar o nosso fermento natural e aguardar ele dobrar de tamanho. E enquanto o nosso fermento natural está sendo ativado, vamos trabalhar a nossa autólise. Tenho aqui 300 gramas de farinha, essa farinha é uma farinha premium, ela é um pouco mais forte. E tenho 200 ml de água, 200 ml de líquido, totalizando 65% de hidratação. O processo da autólise é só a mistura dos ingredientes, tá? Então a gente mistura a água com a farinha. Vamos lá. Temos a nossa mistura pronta. Pode verificar aqui, ó, que não tem nenhuma elasticidade, tá? Ó, a massa está rasgando muito fácil. Então agora nós vamos descansar o mesmo tempo que o fermento natural vai levar para ficar ativo. Vamos lá. E o nosso fermento natural dobrou de tamanho. Agora a gente vai fazer o teste na água. Iniciamos o teste molhando a colher na água, pegando uma porção do fermento, ó, e colocando aqui, ó. Se boiar dessa maneira, ele está pronto para ser utilizado. Tenho aqui a autólise já pronta, 300 gramas de farinha, 200 ml de água, totalizando 65% de hidratação. Olha que bacana a elasticidade dela já, ó. Só de ficar esperando o fermento natural, o tempo do fermento natural, ela já teve uma elasticidade bem bacana. Muito bem, esse foi o preparo da isca e da autólise. Muito legal, né, pessoal? Assim que o fermento natural está ativo, que a gente fez o teste na água, a nossa autólise também já pode ser usada. Combinado? Pessoal, qualquer dúvida eu estou no Instagram, @chefmancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, um grande abraço, um beijo, outro, tchau!